Graça e paz, paz e graça. Graça é paz e paz é graça. Que bom que você está aqui comigo em mais um vídeo. E se esse conteúdo tem abençoado a sua vida, compartilhe, envie para alguém, mande o link, faça alguma coisa para abençoar mais vidas e edificar mais pessoas. É assim, compartilhando os bons conteúdos, que a igreja vai sendo edificada e o bastão da fé e do discipulado de Jesus Cristo vai passando adiante até alcançar outras gerações. Eu quero falar com você sobre os 4 chamados do Pai Nosso. Você conhece Mateus capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Eu vou parar só por aqui, com esse versículo, que é o início desta oração que Jesus estava ensinando aos seus discípulos. E aqui nós não temos um modelo de oração, mas uma metodologia de oração. Jesus não está ensinando palavras que devemos repetir como uma reza, mas ele está nos ensinando princípios para uma vida de oração. E logo nesse primeiro versículo, eu percebo 4 coisas muito interessantes que eu quero chamar nesta hora de os 4 chamados de Deus para nós, contidos nesse primeiro verso do Pai Nosso. Diz assim: portanto, vós orareis. O primeiro chamado do nosso Pai é para uma vida de oração. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 5, versículo 17: não parem de orar. Orai sem cessar. A oração nos torna mais íntimos de Deus. A oração afina e sintoniza melhor o nosso espírito com o espírito do eterno. A oração nos torna mais piedosos e mais íntimos do nosso Pai. Portanto, o primeiro chamado do Pai Nosso para a sua vida é para uma vida de oração. O versículo continua e diz: orareis assim, Pai. Só pode chamar alguém de pai se este alguém é filho do que é chamado de pai. Então, para chamarmos Deus de pai, de nosso pai, nós precisamos viver como filhos de Deus. E aí, como filhos, nós devemos confiar em Deus. Como filhos, nós devemos respeitar e honrar a Deus. Como filhos, nós devemos obedecer a Deus. Porque é isso que um pai espera dos seus filhos: a honra, a obediência e a bênção de ter um filho que agrada o seu pai. Portanto, queridos, que sejamos como Jesus, o filho amado em quem o pai se compraz. Ele tinha prazer em Jesus, porque Jesus confiava nele, honrava ele e obedecia a ele. Eu não me lembro de ter, no meio da noite, sido interrompido pelo meu filho batendo na porta do meu quarto, me perguntando se naquele mês eu iria pagar a conta de luz, porque ele não podia ter a conta de energia cortada porque ele quer jogar o seu videogame ou quer mexer no seu computador. Pai, será que o senhor vai pagar a luz esse mês? O senhor tem que colocar em dia, não pode deixar de pagar, porque eu não posso ficar sem energia, pai. Meu filho tem 17 anos e eu não me lembro dele ter feito isso nenhuma vez. Por quê? Porque como filho ele confia no seu pai, de que o seu pai vai providenciar o que ele precisa para ter uma vida com qualidade. Ora, se eu que sou humano e pecador faço assim com o meu filho, quanto mais o nosso Deus Todo-Poderoso que está nos céus. Viva como filho de Deus, confie nele, não fique duvidando dele em todo o tempo. Ai Deus, será que o Senhor vai fazer isso? Será que o Senhor vai fazer aquilo? Será que o Senhor não vai me abandonar? Ei, não fique importunando o seu pai por coisas triviais e básicas, de que ele como pai certamente fará tudo isso para os seus filhos. Portanto, o segundo chamado do Pai Nosso é para sermos filhos de Deus. Se o primeiro chamado é para oração, o segundo é para filiação. E o versículo continua: orareis assim, Pai Nosso. O Pai não é meu, o Pai não é seu. Embora seja meu e seu, na verdade ele é nosso. O Pai é nosso, portanto não existe a minha bênção, o meu milagre, a minha vitória, a minha vontade.
O que existe é a nossa vitória, o nosso milagre, o nosso sustento. E este é um chamado para a fraternidade, porque o Pai é nosso, o pão é nosso e nós devemos nos tornar aqueles que vão celebrar ao seu Pai na presença e na companhia de todos os demais irmãos. Não há espaço para egoísmo ou individualismo na dinâmica de sermos filhos de Deus, porque Ele é Pai nosso. Ele não tem um filho preferido, mas alguns filhos o preferem como seu Pai. Chamado para oração, um chamado para filiação, um chamado para fraternidade e, por último, um chamado para a santidade. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Um chamado para a santidade. Não podemos ser filhos de Deus e viver de maneira deliberadamente pecaminosa, de maneira nenhuma. Devemos viver em santidade e sendo santificados em todo o tempo para honrar o nosso Pai que está nos céus. Porque santificado deve ser o nome dele. E nós somos o seu povo, que se chama pelo seu nome. Portanto, o nome de Deus está grudado em mim. Cada coisa que eu faço para desonrá-lo é o nome dele que será blasfemado. Portanto, o nome dele precisa ser santificado em mim e através de mim. Que você possa ouvir esses 4 chamados do Pai Nosso. Para oração, para filiação, para fraternidade e para santidade. Que isso seja uma realidade na sua vida, para a glória do nosso Pai que está nos céus. Que Ele te abençoe, em nome de Jesus. Amém!